requisitos. Então, a gente tem na sequência um outro modelo, que é o modelo chamado Projeto Centrado no Usuário. E esse é um dos modelos mais utilizados, né, atualmente, onde esse modelo, então, ele foi proposto pela norma ISO 13407. Então, esse modelo, o que ele trata? Ele envolve o usuário no processo. Então, a norma ISO, ela vem padronizar isso, vem dizer que esse modelo, ele deve, que as empresas, elas devem introduzir frequentemente o usuário no desenvolvimento das suas interfaces, né, no projeto de interface. As necessidades do usuário, do projeto, né, centrado no usuário, devem ser muito bem mapeadas. Então, deve ter o cuidado de ter o máximo de definir, né, os requisitos de usabilidade e, durante o desenvolvimento, certificar-se de que esses requisitos eles estão corretos. Então, identificadas essas necessidades, vamos passar, então, para análise do contexto. Silvânia já comentou alguma coisa, né, o que seria essa análise do contexto, análise da tarefa, da ambientação, né, Silvânia? De toda essa... O que o usuário vai estar fazendo, como ele vai estar fazendo. E aonde ele vai estar fazendo. Porque não parece, mas isso influencia muito. Claro. Texto. Nós, então, vamos especificar as exigências do usuário. O que seria isso? Se eu estou centrando, né, o meu desenvolvimento no usuário, eu tenho que ouvir o que ele quer, a maneira que ele quer. Então, eu já analisei o contexto, eu já especifiquei as necessidades. Mas agora eu vou ouvir, vou especificar como ele quer que seja desenvolvida determinada atividade. Né? Então, isso resume, então, o que seriam essas exigências. Só que tem um porém, eu acho, né, Silvana, nisso. A gente não vai poder estar também acatando tudo que ele fala. Vem aquela questão, né, de saber dosar também, porque o projetista tem que dar o direcionamento, né, ele ouve o usuário, mas ele também direciona o desenvolvimento, né. Sim. Bom, então, especificadas as exigências, vamos então produzir as soluções, que então gerar, né, as interfaces, os modelos de interface, e então avaliar todo esse projeto, que é onde também o usuário estará diretamente atuando na avaliação desse projeto, né, da interação. Seguindo, então, nós vamos ver se o sistema é satisfatório. Uma questão bem interessante desse modelo centrado no usuário, não sei se vocês perceberam, é que a primeira coisa que eu acredito é a preocupação dele em levar até o fim os requisitos, né, como qualquer sistema. Mas ele tem o cuidado, né, de que esses requisitos eles estejam corretos em todas as etapas do desenvolvimento. E a segunda questão, que eu acredito ser bem importante também, é que ele somente vai liberar o produto, no nosso caso a interface para o usuário, se realmente essa interface satisfez, né, as necessidades do usuário. E no caso, como pode ser visto no slide, então, se esse sistema não é satisfatório, se o projeto foi avaliado e o sistema não chegou, né, ao ponto de satisfatório, ele então volta, né, a todo esse processo de análise do contexto. Nós vamos passar para o próximo ciclo, né, Silvana, que seria o último, né, que é o ciclo da engenharia de usabilidade. Esse ciclo, pessoal, ele é muito parecido, na verdade, eu diria que é baseado no ciclo do projeto, né, centrado no usuário. Só que o grande diferencial é que ele é um ciclo, é um processo bastante detalhado. E se você... Então, proposto aí por Débora Mayhill, né, é uma abordagem estruturada que inclui guias de estilo. Esse ciclo de engenharia, ele é baseado em 3 etapas. Análise, primeira etapa, análise de requisitos. Projeto, teste e implementação, seria a outra etapa. E a instalação, a terceira etapa. O grande diferencial desse ciclo da engenharia da usabilidade são as guias, né, que nós mostramos ali. O que são essas guias? Elas são, na verdade, pontos de documentação que vão acontecer durante a execução do nosso projeto. Então, ao final de cada fase, a gente utiliza uma guia para documentar tudo o que foi feito naquela etapa. E ao final você tem uma documentação completa do processo de interação, que vai permitir você ter a visão holística de todo o processo de desenvolvimento. A primeira etapa que nós temos aí é a análise dos requisitos, que também, como os outros ciclos, envolvem diversos critérios ainda, como
a identificação do perfil do usuário, a análise do contexto da tarefa, que é o que a gente já falou, onde vai ser inserido o ambiente da execução dessa tarefa, importa muito, né? As restrições e capacidades da plataforma, em que tipo de plataforma essa tarefa vai ser executada, PC, celular, e os princípios gerais do projeto, do nosso ciclo de engenharia de usabilidade. Então aqui nós temos a primeira etapa, a análise de requisitos, e como esses requisitos estão organizados nessa etapa. Então nós temos aqui a análise do perfil do usuário, a análise do contexto, que a gente falou agora há pouco, as restrições da plataforma, os princípios gerais do projeto, e todos esses itens vão ser utilizados para ver quais os objetivos de usabilidade você vai querer alcançar nesse seu projeto. Se vai ser rápida mentalização, vai ser acesso rápido às funcionalidades, todos aqueles objetivos que a gente foram abordados na aula passada são considerados aqui em relação aos requisitos levantados. E atingidos esses objetivos de usabilidade, então a gente passa para o quê? Para a finalização dessa etapa, que é a especificação da guia de estilo. Então aqui a gente vai documentar tudo que foi feito nessa etapa e passar para a próxima etapa, então, do nosso ciclo de engenharia de usabilidade, que é o projeto, teste e implementação, que a Luciane vai falar um pouco. Bom, então a etapa seguinte, né, o projeto, teste e implementação. Nível 1, então o modelo conceitual, é o que vai englobar então, toda aquela parte de desenvolvimento de como vai ser a minha interface. Como que ela deve ser feita, envolvendo a reengenharia do trabalho. O que seria isso? Seria o processo da automatização da tarefa. Bom, então, seguindo o modelo conceitual, então, como já falei, eu vou ter tudo aquilo que o usuário vai fazer e também vou ter uma representação abstrata da minha interface. E, por fim, então, eu vou avaliar interativamente, né, com o usuário. Bom, na sequência, então, nós temos como esse processo transcorre, né? Vai ser feita a reengenharia, o modelo conceitual do projeto, a avaliação interativa desse modelo conceitual vai ser aplicada e vai ser verificado, então, se as falhas maiores foram sanadas, né? E sanadas, eu passo, então, para o próximo nível. Só que antes, né, eu crio o meu guia de estilo, como, né, o Silvano falou, em todas as etapas é criado, né, na verdade é alimentado, né, Silvano, esse guia de estilo. Uma concatenação. Isso, uma concatenação do que vai sendo realizado, né, durante as etapas do projeto. E por fim, então, esse nível 1 é passado para o nível 2. O nível 2, então, vai se referir ao padrão de telas, né? Sim. Então o padrão de telas, agora sim, ele já é um protótipo mais funcional do nosso sistema. Um projeto de telas em software realmente, para que a gente possa fazer uma avaliação interativa do usuário. Padrão de projeto de telas, a implementação do protótipo, a avaliação interativa do protótipo entre projetista e usuário, e aí a pergunta, obtém-se os objetivos de usabilidade? Sim ou não? Se sim, é finalizada essa etapa, cria-se a guia de estilo, documenta-se, concatena-se mais documentação que já tem e segue para o próximo nível. Se não, a gente então vai ter que voltar para o projeto de telas. Que dá a ideia desse processo, onde novamente nós vamos verificar se os objetos de usabilidade eles estão sendo, né, satisfeitos, o guia de estilo vai ser produzido e o processo todo é finalizado, ou seja, todas as funcionalidades elas foram implementadas. Se elas não forem implementadas, o processo retorna, então, a análise de requisitos. Senão, ele vai para a etapa de instalação. Nessa etapa de instalação, o que nós temos? Nós temos onde o usuário vai dar o retorno para o projetista do sistema. Então, o sistema vai ser instalado. Quem de vocês já não viu aqueles programas, né, Silvano Shareware, né? Que são dados ao usuário para download, né? Uma versão trial. Aquilo é uma estratégia de marketing também, mas muitas vezes... E de teste também. Muitos erros são reportados na versão trial. E aí o que acontece? Não é a versão definitiva, é a trial. Então o usuário tem esse aceite, não, realmente essa versão é para teste, então eu vou reportar e não fica, né, nem um pouco chateado com isso. E aí há um aprimoramento do software de uma maneira gratuita, né, porque tem uma relação de dependência. O fabricante disponibiliza a versão trial, o usuário utiliza e devolve um feedback.
E futuramente, se o usuário quiser, ele vai ter que comprar então a versão completa. Bom, então essa parte da instalação, né, onde eu vou, na verdade, estar identificando